Olá, pessoal. Vamos agora, dentro da cadeira de Psicologia Aplicada, fazer uma introdução ao desenvolvimento e diferenciar desenvolvimento de crescimento. Tanto o desenvolvimento quanto o crescimento são ganhos que a gente tem ao longo da vida, durante toda a nossa vida, desde a vida intrauterina até quando nós estamos no idoso centenário, que é um idoso com mais de 80 anos. Em todos os momentos da nossa vida há crescimentos e há desenvolvimento. E eles não são sinônimos, apesar que muitas das vezes, equivocadamente, querendo se referir a desenvolvimento, a gente usa a palavra crescimento e vice-versa. Eles não são sinônimos. E nem sempre eles estão aumentados, eles estão presentes em toda a nossa vida, mas há momentos em que eles estão mais acelerados, em que o ganho é maior, e há momentos em que o ganho é menor. Há momentos que o desenvolvimento sobressai sobre o crescimento, e há momentos em que, ao contrário, o crescimento é que se sobressai sobre o desenvolvimento. Há situações em que o crescimento é maior em determinados setores e em outras ocasiões, em outras. A mesma coisa o desenvolvimento. Há setores do desenvolvimento que, em algumas épocas da nossa vida, são ganho, a gente tem aquisições maiores, mais amplas, e outras nem tanto, né? Então, logo de cara, para que fique bem claro o que é desenvolvimento e crescimento, para que isso tudo que eu acabei de falar tenha sentido, vamos definir. Tanto o crescimento quanto o desenvolvimento são ganhos que nós temos, como eu falei, ao longo da vida, desde a vida intrauterina até a vida extrauterina. O crescimento são ganhos mensuráveis por unidades de medida. Então, o crescimento ponderal, quanto que eu ganhei de quilo? Crescimento estatural, quantos centímetros eu ganhei de estatura ou de altura? Número de enzimas do fígado, número e tamanho do dente. Então, tem unidades, é mensurável, é palpável, é objetivo. Já o desenvolvimento é ganho de função. O quanto o fígado agora funciona para essas e aquelas funções. O quanto que eu caminho, o quanto que eu consigo usar plurais, o quanto que eu sorrio ou que me retraio na frente de alguém, ou que eu aprendi a ler, ou que agora eu caminho, ou sento com apoio, caminho com apoio, ou corro sem apoio, consigo vestir uma roupa. Não tem como avaliar, mas não tem como mensurar. Existe quilos de sorriso? Centímetros de conseguir escrever? Unidades de conseguir caminhar? Não, não tem. Então, o desenvolvimento são ganhos qualitativos, ganhos em funções, em habilidades, em transformar habilidades em competência. Enquanto que o crescimento, ele é mensurável por unidades de medida. Bem, o crescimento, como eu falei, às vezes se sobrepõe ao desenvolvimento, às vezes é inferior ao desenvolvimento. Há ocasiões da vida que estão ambos, crescimento e desenvolvimento, bem ampliados. Há ocasiões que ambos estão mais letárgicos, né? E o próprio crescimento não é igual, né? Quando uma pessoa cresce muito, não significa que todos os segmentos do seu corpo estejam crescendo por igual. Então vamos lá. Crescimento do sistema nervoso, né, central e periférico. Ele é máximo durante toda a vida intrauterina e nos 3 primeiros anos. Do terceiro ao quinto, ele ainda é muito grande, mas bem menor do que os outros, e depois ele continua crescendo, mas de uma forma inferior, né? Já o crescimento genital. O crescimento genital é grande em um dado período da vida intrauterina, depois cresce muito pouco e, por ocasião da puberdade, ele tem um novo crescimento.
Medula óssea vermelha. Na vida intrauterina, crescimento pequeno. Quando vai se aproximando da vida extrauterina, do final da gravidez, ela começa a aumentar mais. Durante os primeiros anos de vida, é maior do que no final da gravidez, mas à medida que a pessoa se aproxima dos 18 anos, o crescimento vai acontecendo cada vez mais. E é um crescimento que nunca para. Existe um decréscimo do crescimento num processo de envelhecimento, mas ele nunca para, né? Estatura. Nós temos períodos da nossa vida que a gente cresce estaturalmente muito mais do que outros. Então, o crescimento como um todo tem momentos que crescem muito mais do que outros, e os segmentos do crescimento também pode ter momentos que há o predomínio de um dado crescimento sobre o outro. Já no desenvolvimento, a mesma coisa, né? Por exemplo, um escolar, e principalmente um escolar, o pré-escolar e principalmente o escolar, eles têm um desenvolvimento maior, mais acelerado do que o processo de crescimento, principalmente o escolar, né? Pega-se um indivíduo que nem não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer operações, e ele aprende isso, fora outras coisas motoras que ele, né? Enfim. Bem, o desenvolvimento, tal como o crescimento, que é segmentado, ele também é segmentado, né? Existe o desenvolvimento das funções dos diversos órgãos, né? Que variam de acordo com durante a infância e a adolescência, eles vão ganhando, né? Alguns órgãos já ganham, a sua função já se estabelece semelhante à do adulto, já nos primeiros anos de vida, outros só lá por ocasião da puberdade durante a adolescência. Mas também, sob o ponto de vista neuropsíquico, nós temos o desenvolvimento ligado à linguagem, que é a expressão, como a criança se expressa, e o adolescente, e assim por diante. Nós temos a parte motora, nós temos a motora adaptativa, que é você, uma vez ganhando funções motoras, como você adaptar aquilo para executar tarefas. E nós temos a parte social, né, da interação social. Isso só falando na parte psicomotora, fora, como eu falei, o funcionamento dos diversos órgãos. E o desenvolvimento, tal como o crescimento, tem alguns crescimentos que se findam em algumas etapas da vida, notadamente até o final da adolescência. Mas como é a estatura, depois do final da adolescência, a gente, né, depois dos 20 anos, a gente não cresce mais. Porém, estaturalmente. Porém, há alguns crescimentos que eles não param nunca. As células epiteliais da pele, como a gente viu na anatomia, né? As células epiteliais do intestino, a medula óssea vermelha, produzindo sempre células vermelhas, eles não param nunca. Eles podem até ter alguns decréscimos no processo de envelhecimento, mas eles não param muito. O desenvolvimento também não, né? Ele tem alguns decréscimos em algumas áreas, em várias áreas, né? Ou paralisações, mas a gente sempre está modificando o nosso comportamento por conta das experiências que a gente tem, das nossas capacidades e do nosso aprendizado, né? Então, nessa primeira etapa, então, nesse primeiro vídeo, nós vimos as diferenças entre crescimento e desenvolvimento, e que nem sempre o crescimento é páreo a páreo com o desenvolvimento, e que mesmo quando analisa o crescimento pelo crescimento e o desenvolvimento pelo desenvolvimento, eles não são sempre iguais. Existem setores específicos do crescimento que às vezes crescem mais do que o outro, assim como do desenvolvimento, que às vezes desenvolve mais do que o outro. Isso estamos falando em pessoas saudáveis, sem problema algum, né? Em pessoas completamente saudáveis. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, ainda na parte introdutória ao desenvolvimento, vamos ver como se caracteriza cada faixa etária, né, sob o ponto de vista de crescimento e desenvolvimento, fechando assim no próximo vídeo a parte introdutória do desenvolvimento. Até lá!